É errado ter pressupostos? Não. O que não pode é os pressupostos serem, na verdade, incorretos. Pressupostos que negam a evidência. A evidência qual é? É o que está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Se eu tenho pressupostos que são contrários à Bíblia, como por exemplo, se eu partir do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, por exemplo, esse meu pressuposto é inválido, porque ele nega a evidência. Agora, quando o pressuposto, ele na verdade, confirma o que está na Bíblia, esse pressuposto é muito válido e muito importante. Eu acredito que os meus pressupostos, eles estão em sintonia com a Bíblia, eles honram as Escrituras. Quais são os meus pressupostos? Primeiro, eu sou da Assembleia de Deus, então eu vou defender aqui a posição da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. Declaração de fé. Muita gente parece que não sabe ainda o que é uma declaração de fé. Eu vejo pessoas da minha denominação, lamentavelmente, até pregadores, dizendo que a declaração de fé diz isso, mas a declaração de fé não é a Bíblia. Meu Deus do céu, a pessoa ainda não aprendeu o que é uma declaração de fé. Porque numa declaração de fé está escrito exatamente assim, ó, na nossa declaração de fé: cremos, professamos e ensinamos. Agora, cremos, professamos e ensinamos o quê? Justamente o que está na Bíblia. Então, você ter uma declaração de fé como pressupostos para interpretar a Bíblia, significa que você está esposando justamente o que está na Bíblia e o que a sua denominação crê. Isso não é de agora, porque essa declaração de fé, ela já existe aí há décadas. Ela foi publicada em língua portuguesa em 2017, mas a nossa declaração de fé, a declaração de fé ou a declaração de verdades fundamentais das Assembleias de Deus, ela surgiu em 1916. Eu já tenho aqui contado a história em outros vídeos. Bom, um outro pressuposto importante, ou um conjunto de pressupostos importantes também que eu posso citar, tem a ver com o dispensacionalismo normativo. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. O dispensacionalismo normativo tem pilares importantes para interpretar a palavra de Deus. O dispensacionalismo normativo, ele tem a ver, sobretudo, com a hermenêutica. Às vezes nós falamos muito de dispensacionalismo dentro do contexto escatológico, mas dispensacionalismo tem a ver com hermenêutica. Significa você interpretar a Bíblia de maneira literal, mas uma maneira consistente de interpretar a Bíblia. Significa você interpretar que Deus não aplica as promessas específicas para Israel no contexto da igreja, como muita gente pensa. Não. O que Deus prometeu para Israel, Deus vai cumprir. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança inquebrável, inquebrantável, uma aliança perpétua, conforme Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, a aliança abraâmica, Deus vai cumprir tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, quanto à terra e etc. Nós já temos falado sobre isso aqui. Então, há pilares no dispensacionalismo que norteiam a nossa interpretação da Bíblia. Eu vou citar aqui um livro, eu vou recomendar um livro que eu considero importantíssimo, que aliás fecha o kit dispensacionalismo, que eu vou aqui apresentar, é fundamental para quem se interessa em conhecer o que é o dispensacionalismo. Eu tenho recomendado esta obra aqui, ó, de Charles Ryrie, Dispensacionalismo, porque eu considero esta obra a mais importante do ponto de vista hermenêutico e teológico. Charles Ryrie, nessa obra, ele explica exatamente o que é o dispensacionalismo normativo, quais são os seus pilares e as diferentes posições teológicas. Ele confronta aqui claramente o dispensacionalismo com o aliancismo, também faz menção do dispensacionalismo progressivo. Então é uma obra muito boa do ponto de vista hermenêutico e teológico. Eu também tenho recomendado esta obra aqui, ó, de Andrew Woods, O Reino Vindouro. Esta primeira é da editora Batista Regular. A segunda, da editora Chamada. Do ponto de vista bíblico, essa de Andrew Woods é muito boa. Ele faz uma abordagem bíblica desde o Gênesis, e ele vai falando do reino, e ele, claro, é um dispensacionalista,
e ele explica muito bem do ponto de vista bíblico. Agora, estava faltando uma obra que apresentasse o dispensacionalismo do ponto de vista histórico, uma obra que refutasse de uma maneira acadêmica, detalhada, pormenorizada, essa calúnia de parte dos aliancistas de que o dispensacionalismo surge com John Nelson Darby, e John Nelson Darby teria aprendido com uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Quem estuda o dispensacionalismo sabe que isso não é verdade, até porque John Nelson Darby era um teólogo. Entretanto, agora temos uma obra do ponto de vista histórico que é um primor. Eu estou lendo, eu recebi há poucos dias da editora Carisma, e olha aqui, ó, mais de 400 páginas, William Watson, olha o título, Dispensacionalismo antes de Darby. Você vai descobrir, lendo essa obra, que muito antes de Darby, Darby é do século XIX, mas lá no século XVIII, no século XVII, antes já havia, olha aqui o título, As Verdadeiras Origens, o subtítulo, As Verdadeiras Origens do Dispensacionalismo. Bom, que livro extraordinário, depois eu vou fazer outros vídeos também, no meu Instagram eu já tenho feito também vídeos para apresentar esta obra aqui, que com certeza será um best-seller, uma obra excelente. Todos esses livros você pode comprar aqui, clicando nos links que eu vou apresentar. Sempre apresento, na verdade, tem links aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado.